pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nossa aula é de português e vocês vão precisar de um caderno, um lápis e do seu livro de português, porque o assunto que eu vou ministrar hoje está lá na sua página 95. Então, depois que acabar a aula de hoje, você pode novamente no livro ler o assunto e compreender melhor, ok? Agora que eu já passei o material necessário para a aula de hoje, eu quero dizer para vocês que para a acolhida de hoje eu trouxe um livro que nós vamos ler lá do site do Itaú. Lembra que em outra aula aí anterior eu falei para vocês sobre um site que tinha vários livros? Então eu hoje trouxe a leitura de um deles, que é a história do Chapeuzinho Vermelho. Nossa leitura hoje vai ser deleite, só para apreciar mesmo. Nós não vamos fazer uma ligação com o conteúdo, mas eu quero que você se interesse pela leitura e se interesse também ir lá no site ler os livros, tá bom? Então vamos começar a leitura? Chapeuzinho Vermelho. Vamos começar. Era uma vez uma menina meiga e carinhosa chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava com a mãe em uma casa simples e acolhedora perto da floresta. Certo dia, sua mãe preparou um bolo de laranja bem gostoso e disse-lhe: Chapeuzinho, leve essa cesta de bolo para sua avó, que está enferma, mas não desvie do caminho. Chapeuzinho saiu cantarolando à beira da floresta. Encontrou um lobo que a abordou. Olá, aonde vai? Vou levar essa cesta para a vovó. Por que você não leva também essas flores? Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher rosas, colher flores. Distraída, nem percebeu que o lobo sagaz saiu correndo para a casa da avó dela. Chegando lá, ele bateu na porta e afinou a voz, fingindo ser a Chapeuzinho. Quando a avó abriu a porta, ele entrou de supetão, engoliu a avó, colocou suas vestimentas e deitou na sua cama. Mais tarde, quando Chapeuzinho chegou com a cesta de bolo e as flores, estranhou a aparência da avó. E que boca grande a senhora tem, vovó. É para te comer melhor. O lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho sem que ela tivesse tempo de fugir. Um caçador valente chegou, que passeava por perto, ouviu o barulho vindo de dentro da casa da avó e abriu a porta. Quando viu o lobo, de barriga cheia, pôs-se a correr atrás dele. O lobo tentou fugir, mas o caçador foi mais ligeiro. Conseguiu capturar o lobo, abriu sua barriga e tirar Chapeuzinho e sua avó com vida dali de dentro. Todos ficaram contentes e aliviados. A avó ofereceu um delicioso pedaço de bolo ao caçador em sinal de agradecimento. E assim todos foram felizes, viveram felizes para sempre. Fim! E aí, gostou da história da Chapeuzinho Vermelho? Que eu acabei de ler para vocês? Olha só, a minha intenção em estar lendo para vocês esses livros é para despertar em você o interesse de ir lá no site, acessar os livros e ler, tá bom? Porque a leitura é muito importante para o nosso aprendizado. Outra coisa, percebeu que aí na leitura desses livros
ele tem música, tem uns sons que nos ajuda a achar mais interessante ainda a leitura. Então, eu espero que você tenha gostado, tá? De ler junto comigo esse livro. E quero dizer para vocês que, além desse, tem muitos outros bem legais. Eu também li um sobre o sistema solar. É uma viagem que um menino fez aí ao sistema solar e ele conheceu vários planetas que eu já expliquei para vocês aqui em outras aulas, lembra? Então, se você quiser conhecer essa história, vai lá no site e procura, tá bom? Agora que nós já fizemos a acolhida, já lemos esse livro, eu quero convidar você para, junto comigo, aprender o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre o G e o GU, tá bom? Então, preste bastante atenção. É bem simples, o assunto vai ser rápido. Então, vamos lá aprender sobre a letra G e GU. O grupo GU chama-se dígrafo, quando antes de E e I, o U não é pronunciado. Então, todas as vezes que você vê esse grupo GU antes de E e I, você já sabe, isso se chama dígrafo. E esse U do GU, ele não for pronunciado, tá? Se ele não é pronunciado, nós chamamos de dígrafos. Vamos ver o exemplo? Olha só, aqui tem foguete. Foguete, você pronuncia esse U? Pronuncia aí a palavra foguete. O som do U sai quando você pronuncia? Não, né? Foguete. Então, esse grupo aqui, GU, nós chamamos de dígrafo por quê? Porque depois dele tem um E ou um I, né? Aqui no caso do guia, e o U ele não é pronunciado, ok? Isso nós chamamos de dígrafo. A mesma coisa acontece no exemplo guia. Você pronuncia o U? Não, nós não conseguimos pronunciar o U. Então, nós vamos chamar essas duas letrinhas de dígrafo. E o que é o dígrafo? São duas letras, tá vendo? Que representam apenas um som. E que som é esse dessas palavras que está sendo produzido? O som desse G aqui, ó, do mesmo G desse caso que eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Ó, nesses casos, o dígrafo GU representa o mesmo som que a letra G, que vem antes das vogais A, O e U, como nesse exemplo aqui. Bagaço. Esse G que você está ouvindo aqui de foguete é o mesmo G que você ouve de bagaço, amigo e agulha. E essas duas letrinhas estão juntas para poder produzir esse som do G. Conseguiu compreender? É algo simples, mas que nós temos que prestar bastante atenção para poder compreender. Então, vamos lá revisar. A letra GU nós chamamos de dígrafo quando? Quando antes de E antes de I, o U não é pronunciado. Ao exemplo, nós demos foguete. Se você pronunciasse com U, ficaria foguete, né? Não foguete. Mas não é foguete, é foguete. Não pronuncia-se o U. Então, essas duas letrinhas nós chamamos de dígrafo. Agora que você já aprendeu que o grupo GU é chamado de dígrafo quando depois de E e de I o U não é pronunciado, eu vou passar essa atividade para que você possa revisar em casa. Você vai localizar aí num livro, revista, em algum lugar que você possa olhar palavras escritas com G e 5 palavras escritas com GU. Em seguida, vai preencher essa tabelinha que você vai desenhar no seu caderno, tá bom? Então, você vai desenhar essa tabela, você vai escrever tudo isso no seu caderno, vai desenhar essa tabela com espaço para colocar 5 palavrinhas, tanto de um lado da coluna como do outro lado da coluna. E aí, conseguiu compreender o que é o dígrafo? Que é esse encontro dessas duas letras, o G e o U, GU. E ele, depois dele, vem o E ou I. E esse U do GU
não é pronunciado. Por exemplo, foguete. Você consegue ouvir o som do saindo da minha boca? Foguete. Não, né? E se eu tirasse o U? Não tivesse o U nesse lugar? Ficaria foguete. É foguete? Não é foguete. É foguete. O U, ele tá ali no meio para poder ajudar no som desse G, para que esse som desse G seja igual o do G, acompanhado de A, não é isso? De O e de U. Entendeu como é? Ele tá ali para apoiar o som do G. Ok? Agora que eu já expliquei essa parte do assunto, eu quero que você volte lá na atividade, depois que terminar o vídeo, pause, copie no seu caderno, faça a atividade para que o conteúdo ele seja fixado na sua cabeça, tá bom? Olha só, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado da leitura. Espero também que você tenha compreendido o assunto. Mas se não compreendeu, não se preocupe. Veja novamente a aula e mesmo assim, quando nós voltarmos para a escola, a sua professora vai reforçar esse assunto e você vai compreender, tá bom? Tchau, até a próxima aula.